E aí, meu amiguinho? E aí, minha amiguinha? Maravilha da natureza! Espero que sim, espero que você esteja muitíssimo bem aí no seu reduto de estudos. Hoje a gente vai continuar o estudo da física moderna, né? Então, lá na primeira aula eu discuti com vocês as nuvens de Kelvin, comentei um pouco sobre a física clássica, que é a física que a gente estuda no ensino médio com mais ênfase, a de Newton, a de Maxwell e a de outra galera toda, né? Comentei com vocês sobre grandezas absolutas e grandezas relativas, né? Algumas grandezas que quem mede em um referencial mede igual ao de outro referencial, ou relativa, que dependendo de quem faz a medida, tem medidas diferentes. Comentamos dessa característica das grandezas, e hoje a gente vai introduzir a relatividade restrita. A relatividade que muda o paradigma de entendimento do espaço e do tempo, tá? Vocês vão ver que coisa psicodélica. Já vou dar um aviso para vocês. Essa física foge do nosso senso comum. Sabe o que é senso comum? Senso comum é aquilo que a gente está acostumado e é aquela primeira coisa que a gente pensa ao entender alguma coisa. É o senso comum, ok? Tem coisas que são muito óbvias para nós, né? Por exemplo, se uma pessoa que viajou até São Paulo mediu 4 horas de viagem, nós que ficamos aqui parados também medimos 4 horas de viagem. Isso é óbvio, né? Então, você vai perceber que não é tão óbvio assim. A medida da distância, né, do tamanho das coisas. Então, o carinha que está aqui parado mede ali uma árvore, né? Mede ali uma régua com determinado tamanho. E se outra pessoa medindo, a gente teria uma outra medida. Claro que não. Qualquer um que fizer a medida vai medir a mesma coisa. Beleza? Então, nós vamos ver que isso daí foge um pouco do senso comum. Bom, a relatividade restrita tem 2 postulados. O que são postulados? São afirmações que você parte do princípio que são verdadeiras. A primeira delas é essa daí, ó. As leis da física, elas são equivalentes para um referencial em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, é impossível diferenciar um referencial em repouso de um referencial em movimento retilíneo uniforme. Você não consegue perceber essa diferença, sacou? O outro postulado, esse sim é o renovado, é que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer pessoa que fizer a medida. Independentemente se a pessoa está parada ou está em repouso, parada e repouso é a mesma coisa. Se está em repouso ou em movimento, o que vai acontecer? Qualquer um que medir a velocidade da luz no vácuo, tá? Qualquer um que medir a velocidade da luz, qualquer referencial vai medir essa velocidade aí, que é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Suponha que você tenha 2 corpos aqui. Um tem uma velocidade em relação à Terra de 30 metros por segundo, outro tem uma velocidade em relação à Terra de 10 metros por segundo. O que acontece se a gente imaginar um parado? A gente vai perceber que um se aproxima do outro com 40 metros por segundo. É a soma, a velocidade relativa entre eles é a soma das velocidades. Então, um a 30, outro a 10, a soma dá 40. Beleza? Muito bem. Outra situação, ó, se liga, esse cara aqui está se aproximando do outro, um está a 10, outro está a 30 no mesmo sentido, beleza? Então, qual é a velocidade relativa entre eles? Vamos parar um, é como se o de trás aproximasse com o da frente a 20 metros por segundo, certo? Então essa é a velocidade relativa, percebam que a velocidade aqui depende de quem está fazendo a medida. A gente que está aqui fora mediria 30 metros por segundo pro laranjinha e 10 metros por segundo pro azulzinho. Quem está lá dentro, né, um olhando pro outro olhando pro um, faria uma medida diferente, ok? Aí vem a grande jogada, galera. E se isso fosse feito com a luz? Hã? E se uma luz medisse a outra medisse a uma? Usando a velocidade relativa, se você imaginar
parando um, a medida da velocidade seria a mesma. Não é a soma das velocidades. Independentemente de quem está fazendo essa medida, a medida vai ser a mesma. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou seja, a velocidade da luz é absoluta. Lembra das grandezas relativas e das grandezas absolutas? Então, a velocidade da luz é uma grandeza absoluta. Independentemente de quem faça a medida, nós vamos ter o mesmo valor da velocidade medida, da velocidade da luz medida, independentemente do referencial. Essa é a grande jogada da física da relatividade restrita. Esse postulado é o que vai mudar o paradigma de entendimento de espaço, de tempo, de massa, de quantidade de movimento, daquelas grandezas clássicas que nós estudamos. Belezeira? Agora, isso será tema para a próxima aula. Na próxima aula eu vou demonstrar para vocês como relacionar essas paradas, fazendo o estudo do tempo e do espaço, baseando-se nas ideias do Einstein, da relatividade restrita. Beleza? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.